Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite que nos acompanham de suas residências. Hoje é um dia especial, porque aqui estamos. E sempre é especial quando chegamos até a casa espírita para aprendermos um pouco mais, para continuarmos a nossa caminhada de evolução, de conhecimento da doutrina espírita. E nesse primeiro momento, nós vamos pedir por nós. Então, convido a todos que fechem seus olhos, que levem seu pensamento, agradecidos por receber essa dádiva maravilhosa de Deus que é bom e justo, derramando bênçãos sobre nós, nos dando a vida, nos dando a força para continuarmos a nossa caminhada. E assim, agradecidos, nós dizemos, acompanhem mentalmente, por favor. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. E dando seguimento aos trabalhos da noite, vamos passar para a exposição doutrinária. Hoje está a cargo da trabalhadora da casa, nossa querida Maridúcia Antunes, que vai nos falar sobre a valorização e a sustentação da vida. Um tema muito interessante. Pedimos que a espiritualidade de luz continue a amparando, a intuir, e a nós também, para que possamos receber, entender e memorizar tudo que ela vai nos passar. Por favor, Maria Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite. Também boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz e que eu possa transmitir aquilo que eu fiz com tanto carinho e com tanto amor. Como a Paisete falou, o tema hoje é sobre a valorização da vida e a sustentação. Então, para nós iniciar, vamos começar a nossa reflexão com a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o principal direito, ou o primeiro direito do homem? E os Espíritos dizem: viver. Então, o nosso primeiro direito é viver. Nós temos esse direito de viver. Por isso, Deus nos deu a vida e nos colocou aqui nesta vida terrena para que a gente conseguisse evoluir um pouco mais. E a cada dia nós temos que fazer a nossa evolução. Mas os Espíritos ainda dizem um pouco mais. Por isso, dizem os Espíritos, nenhum de nós aqui podemos atentar contra a vida dos nossos semelhantes. E também não temos o direito de também fazer algum mal contra a nossa vida. E sim, valorizar este presente que Deus nos deu. Uma dádiva divina, um sopro de Deus, que é a vida. E como nós vamos trabalhar a valorização da vida? Num momento tão difícil que a gente vive, como se trabalha essa valorização, essa sustentação da vida? Segundo Allan Kardec,
o valor da vida pode ser compreendido de maneira profunda sobre diversos aspectos: moral, espiritual, material e a evolução humana. E são os aspectos muito importantes para a valorização da vida. Porque se eu evoluir moralmente, se eu evoluir intelectualmente e espiritualmente, com certeza estou fazendo a minha evolução e estou valorizando a vida aqui. Porque esta vida que nós estamos aqui é um instrumento muito bom para o nosso espírito, para aprimorar o nosso espírito. A vida, como diz Allan Kardec, é uma dádiva divina, é uma oportunidade que nós temos de evoluir. Porque ela nos proporciona a aprendizagem, porque a vida é uma escola e onde a gente vive, a gente consegue evoluir. E é por meio do qual o nosso espírito purifica. Encontramos isso na questão 132 do Livro dos Espíritos. E ele continua nos falando o valor da vida em relação ao progresso moral e intelectual. Temos que trabalhar a valorização neste aspecto também. Isso Kardec nos ensina que o valor da vida também está ligado com a moralidade e o caráter humano. O verdadeiro valor da vida não se mede pelos bens, pelos valores que se tem, mas pelas virtudes e pelo amor ao próximo. Como se diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, sede perfeitos. A vida como reencarnação, ela é uma oportunidade de aprendizado. E é esta vida que a gente diz assim, mas a reencarnação vem hoje, vem uma próxima, não. A gente tem que olhar a nossa reencarnação como se fosse a única. É essa reencarnação que eu devo evoluir. É nessa reencarnação que eu devo crescer espiritualmente. Foi esse o objetivo de Deus para conosco. A vida é uma série de provas e expiações que ajudam a alma a se purificar e a progredir. Encontramos na questão 166 do Livro dos Espíritos. E muitas vezes a gente diz, a minha vida é muito ruim. E a gente começa a reclamar da vida. E a gente não consegue ver o lado bom da vida. Mas aqui, a gente percebe que cada um está aqui com todos os problemas que a gente tem, mas estamos aqui. E há muitas pessoas que não conseguem chegar aqui porque estão doentes, acamadas. Então vamos valorizar essa vida neste momento, a vida que a gente tem agora. Esse ciclo de reencarnação mostra que a vida não é um evento único e finito. O espírito é imortal e suas experiências são acumuladas ao longo de muitas existências. O valor da vida, portanto, é uma aprendizagem contínua e no uso consciente das oportunidades que são apresentadas. O valor da vida na convivência com o próximo. Allan Kardec frisa muito o amor ao próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra muitas partes onde Jesus nos fala do amor ao próximo. De acordo com Kardec, a vida tem um valor imenso no relacionamento com os outros, pois é através das relações humanas que o espírito evolui em virtudes como a solidariedade, a caridade e o amor ao próximo. Meus irmãos, nós só vamos evoluir no momento em que nós conseguirmos conviver em sociedade, conviver em família, conviver no serviço,
em todos os lugares, respeitando cada um, respeitando a vida de cada um. Assim eu estou valorizando a minha vida e a vida do outro. A valorização da vida, portanto, implica em respeitar o outro, buscando sempre o bem coletivo. E para alcançar o progresso espiritual, também envolve a prática do perdão, a tolerância e a solidariedade. E a tolerância, a gente tem que fazer um exercício todos os dias para conseguirmos. Porque às vezes, no dia a dia, nos obstáculos que a gente encontra, a gente não consegue ser tolerante com o próximo, ou com outras pessoas também que estão ao nosso redor, em qualquer lugar que a gente passe. No trânsito a gente percebe muito isso. A gente não tem mais tolerância com ninguém. Mas como trabalhar a valorização da vida diante das dificuldades? Como eu posso trabalhar o valor da vida diante das dificuldades que eu enfrento? E na questão 100, diz assim, as dificuldades da vida não são castigo, mas sim, a gente tem que olhar que cada dificuldade que surge é uma aprendizagem para a gente, é para fortalecer, é tipo uma poda. Quando a gente poda uma árvore, é para ela vir forte. E as dificuldades são para nos fortalecer. Às vezes, hoje eu choro diante de uma dificuldade, amanhã eu percebo como aquela dificuldade me fez crescer espiritualmente, me fez crescer moralmente, e me fez crescer aqui como humano e aqui como espírita que sou. Então, podemos entender que o valor da vida está na forma como enfrentamos os desafios com coragem, paciência e fé. Ali a gente sabe que está valorizando a vida. Se tem uma doença, se a gente agir com fé, com paciência e entendendo a doença, a gente vai conseguir enfrentar essa doença. Mas se a gente começar a não aceitar, a achar que tudo é culpa de Deus, não estamos valorizando essa vida, não estamos valorizando o nosso Criador. E o nosso Criador, que nos fez como vasos perfeitos, ele se fez com as rachaduras, talvez, para que tivesse alguma utilidade. Então é isso que a gente tem que entender. Na compreensão que a vida é única e irrecuperável. Na visão espírita, a vida é entendida como uma dádiva preciosa, que deve ser vivida com muito respeito e consciência de sua importância. No Livro dos Espíritos, nas questões 132 e 137, Kardec discute o valor da vida, afirmando que a existência humana ela deve ser aproveitada da melhor forma. E qual seria essa melhor forma de se aproveitar? Como eu posso aproveitar da melhor forma a minha vida? Respeitando ela. Eu tenho que respeitar essa vida. Eu sou uma criatura construída com muito carinho, criada com muito carinho. Então eu tenho que respeitar o meu corpo. Eu tenho que respeitar primeiro a minha vida, eu tenho que me conhecer. Sabe o filósofo que diz, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro princípio que nós temos que aprender. Nos conhecer, nos respeitar e nos aceitar como somos. Se somos assim, se estamos aqui assim, é porque é necessário para nós. As características específicas de cada reencarnação, elas existem. Por isso que a gente diz assim, eu não posso pensar que hoje, se eu não evoluir o suficiente, amanhã eu vou reencarnar. Vamos pensar que essa reencarnação é única, porque ela tem características específicas. E nessas características específicas, a gente tem que evoluir.
E muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, a gente olha assim alguém e se incomoda com alguma coisa naquela pessoa. Não gosta. É a hora de nos conhecer e ver que o que incomoda é em nós, está dentro de nós. São essas características específicas que a cada reencarnação a gente vem se burilar. A vida material é apenas uma das de muitas etapas trajetórias imortal do espírito. Como eu falei para vocês, a vida terrena é um instrumento para o nosso espírito. E temos que respeitar esse instrumento com muito amor e carinho, para que o nosso espírito consiga fazer a sua evolução. Como podemos entender os princípios da valorização da vida? Como conseguimos perceber que a existência terrena envolve profundas existências? O valor da vida, ele pode estar em todo lugar, mas está principalmente no respeito à natureza. Esse ciclo da vida está em todo lugar. Eu não amo a vida se eu não valorizar a natureza. É um conjunto. Eu tenho que estar em harmonia, homem e natureza. Investir no autoconhecimento é um dos caminhos profundos para viver a valorização da vida com propósito. Praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, é valorizar não só a nossa vida, como a do outro. Celebrar pequenos momentos que a gente acha tão insignificante e às vezes para outra pessoa tem muita importância. Convidar para um café, sair dar uma caminhada com alguém que não está conseguindo andar, tirar um tempinho. As pessoas mais idosas se sentem sozinhos. Então é necessário a gente fazer isso. É necessário a gente tirar um tempo para curtir o jardim, as flores, o verde da natureza, ou lá em casa no meu pátio, conversar com os animais, com as crianças, brincar com os filhos. São momentos que vão passar rapidinho, muito rapidinho. Quando a gente tem neto, bisneto, a gente tem que curtir esse momento, porque eles passam muito rápido. Momento de família, que hoje é muito difícil, mas se a gente conseguir, pelo menos um momento de conversar, de olhar para o nosso filho, perguntar, se preocupar como é que ele está, nós estamos valorizando a vida. Manter um estilo de vida saudável é valorizar a vida. Como é que eu posso manter um estilo de vida saudável? Alimentação, exercício físico. Tudo isso a gente vai valorizando a vida, porque a vida ela é um complexo muito grande, tudo junto. Eu estou aqui valorizando a minha vida espiritual, mas eu também tenho um outro lado que eu também tenho que valorizar. E juntos eles se complementam. Ter tempo de qualidade com quem amamos. Isso que eu falei ainda há pouco. Ter tempo para quem a gente ama. Não deixar para depois, não. Não deixar para depois de dizer, eu te amo e dar um abraço. Seja em um amigo, seja em alguém. Tirar esse tempo é importante para valorizar a vida. E agora a gente vai falar do outro tópico, a sustentação da vida. A gente sabe que a nossa vida aqui, ela é sustentada espiritualmente por Deus, porque Ele nos criou e Ele nos colocou aqui.
Então vamos imaginar a nossa vida mais ou menos assim. Quando a gente quer construir uma obra, uma casa, a gente procura fazer as bases bem fortes. A gente coloca ali elemento estrutural desta casa. Uma fundação bem boa, com colunas, pilares, vigas, para que a casa não caia. Assim é os valores e virtudes que sustentam a nossa jornada, na sustentação da nossa vida. A fundação da base sólida da casa é o autoconhecimento que a gente deve ter. As colunas e pilares que sustentam as paredes, que são as bases da construção, podemos dizer que é o amor, a caridade, o perdão, a humildade, que vão levantando as paredes e nos fortalecendo. E vão assim sustentando as nossas ações e as nossas atitudes em relação aos outros. As vigas, esses elementos horizontais, eles distribuem os pesos. Pesos que a vida nossa, às vezes, ela é tão pesada, que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou aguentar. A carga está muito forte. Então, da mesma forma como as vigas são elementos horizontais que distribuem o peso, os conhecimentos espirituais que a gente adquire aqui, na doutrina espírita, ou em uma outra religião, são elementos espirituais que vão nos dar força e sustentação. E vão nos ajudar a equilibrar e distribuir a carga. Jesus nos dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, o Evangelho não importa a religião. Ele está em todos os lugares. Então, vamos entender que a analogia entre a construção e uma casa equilibrada e espiritualizada nos oferece uma reflexão poderosa. Ambos têm processo e base sólida. E nós, na nossa sustentação, nós temos que ter, primeiro, a humildade de chegar aqui e dizer, não, tudo bem, preciso da ajuda de alguém. Senão eu não vou conseguir. A sustentação vem também de outras pessoas. Porque senão Jesus não pediria, não deixaria que Sirineu ajudasse ele a carregar a cruz. Então, outra pessoa pode vir, às vezes com uma conversa, pode ajudar a gente a nos fortalecendo. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Tudo isso faz com que a gente enfrente os desafios, que às vezes são muito grandes. A valorização da vida, segundo a doutrina espírita, ela nos convida a viver de maneira plena, constante, no aprendizado e no serviço ao próximo, buscando sempre a paz interior, a harmonia com o universo e ao nosso redor. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vamos valorizar mais a nossa vida, vamos nos olhar e entendermos que se estamos aqui é por algum objetivo. Não estamos aqui a passeio. Se Deus nos colocou onde a gente está, é porque essa nossa vida é muito importante para o nosso espírito. Então vamos amar cada pedacinho da nossa vida.
cada parte do nosso corpo, porque cada parte do nosso corpo é muito importante e faz parte da nossa evolução. Às vezes a gente quer mudar, a gente não se acha feliz do jeito que está. Aí a gente quer mudar, mas a gente não precisa mudar. Basta a gente se olhar e dizer, eu sou perfeita, não sou. E é assim que eu me valorizo. Como conclusão, podemos afirmar a valorização e a sustentação da vida, que são processos diários e que exigem a nossa dedicação contínua em ações, reflexões e transformações. Se eu quero valorizar a minha vida, eu tenho que me transformar. E às vezes, no me transformar, eu tenho que mudar alguma coisa. E para mudar alguma coisa, mudança sempre faz a gente sair da zona de conforto. Mas a gente, às vezes, tem que sair dessa zona de conforto. Ao integrar esses princípios no nosso cotidiano, estamos criando uma vida mais significativa, harmoniosa e profundamente conectada com o Criador. E ao fazer isso, não apenas nos beneficiamos individualmente, mas também contribuímos com um mundo mais amoroso e equilibrado. Como nos ensina Allan Kardec, o verdadeiro valor da vida está em compreendê-la como uma oportunidade única de evolução e aprendizado, tanto moral quanto espiritual. Valorizar a vida é praticar a ética, o amor ao próximo, a paciência, o perdão e a solidariedade, sempre reconhecendo nossa essência como espíritos imortais, em constante evolução. Dentro da doutrina espírita, a sustentação espiritual é construída através do equilíbrio entre o aprimoramento moral, a caridade e o estudo das leis divinas e o respeito à vida. Esses elementos nos fortalecem espiritualmente, proporcionando-nos paz, harmonia e clareza para enfrentar os desafios da vida com serenidade e compreensão. Quando se diz, dentro da doutrina espírita, o estudo das leis divinas, porque nós aqui no Centro Espírita estudamos as leis divinas, mas também cada um de nós traz aqui as leis divinas. E elas devem ser sempre lembradas todos os dias. Portanto, ao viver de acordo com esses princípios, estamos cumprindo o nosso papel no plano espiritual e material, contribuindo não apenas para a nossa evolução, mas também para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Que possamos seguir em frente com amor, fé e determinação na busca constante por essa transformação interior e coletiva. Lembrando ainda a frase de Santo Agostinho, quando ele dizia que ao final do dia ele fazia uma reflexão sobre o que ele tinha feito durante o dia. Se estava certo, mais ou menos assim, né, que ele falava. Se ele fez certo, se não fez. Uma reflexão. É a coisa melhor que a gente tem que fazer, refletir o nosso dia a dia. Se fizermos as coisas corretas para o nosso corpo, para a nossa vida, se a gente trabalhou valores essenciais que vai ser aproveitado para a nossa vida, se a gente conseguiu manter ao nosso redor boas energias, e assim a gente vai estar trabalhando o nosso dia a dia, a valorização e a sustentação da vida. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada.
Muito agradecida, Marilce, pela explanação. E temos uma tarefa essa semana. Vamos pensar de que forma estamos valorizando a nossa vida e de que forma estamos nos sustentando, né? Mas agora chegou o nosso momento de fazermos a nossa caridade. E a leitura, o título da leitura era Não te canses. E começa, não nos cansemos de fazer o bem. Então, não vamos nos cansar de fazer o bem, porque fazendo o bem ao outro, fazemos muito mais a nós mesmos. E nesse momento, então, fazendo a nossa caridade, porque fora da caridade não há salvação, vamos pensar nas nossas pessoas, nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, aquela pessoa que nós sabemos que está enfrentando dificuldade e que nós, com oração, podemos ajudar. Porque a grande medicação, o grande remédio para resolver os problemas é a oração. Então, vamos pedir para que Deus, na sua bondade e no seu amor, derrame bênçãos a todas essas pessoas nas quais nós pensamos. Que sejam amparadas, que sejam atendidas, que sejam cuidadas pela espiritualidade benfeitora. E agora, mais uma vez, chegou, vamos pensar em nós. Vamos ter o nosso passe coletivo. Eu convido aos internautas, as pessoas que estão em suas residências, que coloquem um copo de água, uma jarra, uma chave conveniente, para que a espiritualidade possa derramar fluidos salutares para o corpo e para o espírito daqueles que vão morrer. E aqui, cada um está com a sua água, também vai ser atendido nesse sentido. E quando nós entramos na casa espírita, nós passamos por um X, um raio-x, aonde a espiritualidade sabe aquilo que nós estamos necessitando neste momento. Então, elevamos o nosso pensamento amorosamente, agradecidos por recebermos todas essas bênçãos divinas junto de cada um de nós. E há um espírito de luz derramando energias de amor, de cura para o nosso corpo, para o nosso espírito. E agradecemos, sejamos agradecidos por recebermos toda essa dádiva divina. E agradecidos dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Vamos em paz, uma semana tranquila. E eu tenho um pedido a fazer. Aproveitando esse momento, já solicitamos a colaboração da semana passada e reiteramos esse dia, essa noite. Nós estamos precisando substituir o poste de energia da nossa casa que está ruindo, né? Ele está deteriorando e necessita ser trocado. Vocês sabem que a casa é sustentada pela colaboração dos trabalhadores e pela colaboração espontânea daqueles que participam da casa. Então, estamos abertos para receber a ajuda daqueles que se disponibilizarem. E somos muito agradecidos por isso. Temos um valor de custo do poste de R$ 1.500 e já estamos a caminho desses valores que já recebemos uma grande ajuda durante essa
sábado passado e durante a semana. Então, agradecemos e desejamos a todos um bom fim de semana e uma boa semana. Sábado estaremos aqui novamente aguardando vocês. Vão em paz.